Então, professora Gabi, conforme você e o professor André disseram, essas movimentações das placas têm total relação com a formação das fossas, em específico, o movimento convergente. Vamos imaginar então o planeta com toda a sua dinâmica e com as placas tectônicas. Ou seja, vamos usar as placas de Nazca, sul-americanas e africana. Vamos observar então aqui a placa americana. Enquanto em um dos seus limites ela está se afastando da placa africana, do outro lado da placa americana ela está se chocando com a placa de Nazca. E esse movimento, essa coalizão entre os limites das placas que nós chamamos de movimento convergente ou limites convergentes. Nesse limite convergente, nós temos três separações para a coalizão das placas. Focando no que nos interessa, quando se tem uma convergência oceano-continente ou oceano-oceano, ocorre um processo chamado de subducção, que é quando a placa mais densa vai para baixo da menos densa. E a partir desse encontro e processo, temos o resultado de algumas formas no relevo, como por exemplo a Cordilheira dos Andes e as fossas oceânicas. Conforme a professora Gabi falou no outro vídeo, temos diversas fossas oceânicas pelo mundo, que atingem diversas profundidades. A mais incrível delas é a Fossa das Marianas, por causa do seu tamanho. A Fossa das Marianas é um vale em forma de arco que se estende por aproximadamente de nordeste a sudeste por 2.550 km. Sua largura ultrapassa 50 km. Ela teria se formado há mais ou menos 6 a 9 milhões de anos atrás, na região de encontro das placas tectônicas das Filipinas e do Pacífico, próxima à região das Ilhas Marianas. O ponto mais profundo da Fossa das Marianas é também o ponto mais profundo da Terra, com cerca de 11 mil metros. É conhecido como Challenger Deep. Teve esse nome após um navio de exploração britânico com o mesmo nome medir a profundidade dela utilizando um ecobatímetro em 1951. No que se refere à profundidade, o ponto mais alto do planeta é o Monte Everest, com aproximadamente 9 mil metros. Se ele fosse colocado dentro da Fossa das Marianas, ele seria totalmente submerso e não conseguiríamos ver nem a ponta dele sob a água, pois ainda teria uma distância de aproximadamente 2 mil metros entre seu pico e a superfície da água. Para se ter uma ideia do quão fundo é este ponto, saiba que a profundidade média das bacias oceânicas é de aproximadamente 4 mil metros. Portanto, enquanto milhares de alpinistas escalaram com sucesso o Monte Everest, em apenas 3 vezes pessoas desceram ao ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Isso mostra o quão é difícil a exploração do lugar e dos oceanos. Na Fossa das Marianas tivemos algumas explorações com robôs submersíveis ao longo do tempo, mas com humanos foram poucas. A primeira vez foi em 1960, quando o Baixicafo Trieste, uma espécie de submarino que tinha as paredes com 13 centímetros de espessura e a janela do tamanho de uma moeda, atingiu a depressão Challenger a 10.916 metros de profundidade, levando os mergulhadores Don Walsher e Jacques Piccard. Já em março de 2012, James Cameron, conhecido como diretor de filmes do Titanic e Avatar, se tornou a terceira pessoa e único a viajar sozinho a visitar o Challenger Deep, a 11 km abaixo da superfície do Oceano Pacífico, descobrindo diversas espécies e trazendo conhecimento a respeito de uma das partes menos conhecidas do nosso planeta. 2 anos depois, em 2014, o cineasta apresentou um documentário chamado Deep Sea Challenger 3D, narrando a expedição desde o início. Posteriormente, o ex-militar e investidor americano Victor Vescovo foi mais um a visitar a Fossa das Marianas, em uma viagem realizada com um submersível no final de 2019. Foram 4 horas de exploração. Nesse tempo, ele coletou partículas orgânicas e outras amostras para trazer à superfície e serem calmamente estudadas em laboratório. Tivemos poucas explorações com a participação humana em tamanha profundidade. Essa dificuldade de explorações humanas no fundo dos oceanos, e principalmente nas fossas abissais, se dá pelas condições do ambiente serem muito frias e altamente pressurizadas. À medida que se desce, além da pressão atmosférica normal na superfície, a água exerce uma pressão hidrostática cada vez maior. Para resistir a essas condições extremas e alcançar o ponto mais profundo da Terra, faz-se necessário uma maravilha técnica especialmente projetada para pesquisa e exploração.
Para se ter ideia, na parte mais profunda da Fossa das Marianas, a pressão da água é maior que 1 tonelada por centímetro quadrado, ou seja, 1000 vezes superior à do nível do mar. A luz do sol nunca atingiu essas profundezas, tornando-se um ambiente mais inóspito da Terra. Entretanto, apesar dessas condições inóspitas do fundo do mar, com o avanço da ciência e tecnologia, foi possível identificar vida mesmo na região mais funda dos oceanos, sendo lar de algumas espécies incomuns, mas totalmente adaptadas com o contexto que estão e de acordo com sua profundidade. Alguns exemplos curiosos e fascinantes que vale a pena observar são: isso mesmo, o Godzilla. Brincadeiras à parte, os animais são esses daqui. Não vou dar muito ênfase, mas vou passar para vocês verem. Esses animais que vão passar aqui foram encontrados na Fossa das Marianas, mas em uma profundidade diversa. Esse primeiro caso é o peixe fantasma. É um tipo específico de peixe caracol e foi descoberto recentemente na Fossa das Marianas, a uma profundidade de mais de 8.000 metros. Temos também a Enteropineusta. Aqui já podemos observar uma água-viva. Ela é esférica e luminosa. Olhando assim até parece uma espécie de alienígena, né? Mas então, essa água-viva com tentáculos longos e curtos foi vista flutuando a uma profundidade de aproximadamente 3.700 metros. Temos também esse peixe. Os pesquisadores acreditam que esta enguia, que tem uma cabeça incomum, grande e ovalada, com olhos pequenos e boca abaixo da cabeça, pode ser a descoberta de uma nova espécie. Há também em sua redondeza o tubarão goblin, que esse tubarão provavelmente é uma das criaturas mais tenebrosas do planeta, e à medida que ele fica mais velho, mais profundo ele consegue nadar na Fossa das Marianas. Além dessa espécie de Orochordata predadora. Cabe aqui uma observação: depois de 9 ou 10 mil metros de profundidade, não é encontrado nenhum animal vertebrado devido à pressão exercida na região, mas existem camarões e outros invertebrados. Porém, não foi só isso que eles encontraram. Nenhum local mais profundo de todo o oceano está salvo da poluição causada pelos seres humanos. Em uma das expedições ao fundo da Fossa das Marianas, foi encontrado vestígios de plástico. E também pesquisadores encontraram fragmentos de plásticos no intestino de pequenos crustáceos que habitam as 6 fossas oceânicas mais profundas do planeta. Na Fossa das Marianas, o local mais fundo do oceano, 100% dos bichos marinhos estudados tinham fibra de plástico no trato digestivo. Mas então, agora que a gente viu um pouco sobre a fossa e a Fossa das Marianas, vou passar a palavra para a Gabi para ela falar um pouco sobre as dorsais. Bom, agora que a gente já sabe como se formam as fossas, que tal a gente entender como se formam as dorsais? Para isso, a gente vai precisar daqueles conceitos que a gente deu uma revisada, lembra? Sobre limites de placas tectônicas? Então, vocês lembram do limite de placas tectônicas divergente, em que cada placa ia para um lado? Bom, é esse limite de placa tectônica que vai formar as dorsais. Então, vamos imaginar assim: tenho 2 placas tectônicas, cada uma está indo para um lado. Isso vai abrir uma grande fenda e vai abrir espaço para que o magma, que está lá no manto, consiga sair para a superfície. E a gente sabe que quando esse magma sai para a superfície, ele resfria. E quando isso acontece, se forma uma rocha, que a gente vai chamar de rocha ígnea ou magmática. Então, magma, magmática, e são essas dorsais que vão construir novas rochas, por exemplo. Então, o limite de placas divergente também é chamado de construtivo, justamente porque esses limites abrem espaço para o magma sair, o magma sai, se resfria, se transforma em rocha. Então, a gente está construindo novas rochas. Para vocês terem uma ideia da dimensão que envolve toda essa dinâmica da formação das dorsais mesoceânicas, bom, foi esse processo que formou o Oceano Atlântico. Então, no momento em que o continente africano se separou do continente sul-americano, lá entre o Jurássico e o Cretáceo, a gente formou o Oceano Atlântico que a gente conhece hoje. Bom, e o que acontece? A gente sabe que essas placas estão se movimentando.
E mesmo depois de formada a dorsal, elas continuam se movimentando. Então a placa que estava indo para um lado continua indo para aquele lado, a placa que estava indo para o outro lado continua indo para o outro lado. O que isso traz para gente? Que quanto mais próxima da fenda dessa dorsal, mais novas são as minhas rochas, porque depois que elas são formadas, por causa da movimentação da placa tectônica que vai continuar, essa rocha que foi formada, ela vai sendo levada cada vez mais para longe da fenda dessa dorsal. Então, quanto mais próxima da fenda, mais novas são as rochas. Quanto mais longe, mais velhas são as rochas. Assim sendo, quanto mais próximo da fenda, maior a atividade vulcânica, né? Então, o vulcanismo é a liberação desse material do interior da Terra para a superfície. E sendo assim, quanto mais próximo da fenda também, maior a temperatura, graças a essa atividade vulcânica. Então, qual é o relevo? Qual é a feição que a gente encontra numa dorsal? Bom, as dorsais são grandes cordilheiras. Lembra da Cordilheira dos Andes? Então, as dorsais são como cordilheiras, só que elas estão debaixo do oceano. Elas são um grande conjunto, uma grande cadeia de montanhas que está submersa em uma grande porção de água. Então, elas costumam ter uma grande extensão e algumas partes dessas dorsais são bastante altas também, e isso vai trazer para a gente a formação de ilhas, que são essas partes da cordilheira que ficam emersas, então a parte em que a água não conseguiu cobrir tudo. Como estudo de caso, agora a gente vai falar especificamente da dorsal mesoatlântica, que é a maior entre todas elas. Então, como a gente já sabe, ela é uma cordilheira submarina e ela tem 65 mil quilômetros de extensão. Algumas partes dela são tão altas que, como eu já mencionei, formam ilhas. Então, a gente tem a Ilha do Pico, que tem mais ou menos 2.350 metros de altitude. E quando a gente fala de altitude, a gente está falando de altura em relação ao nível do mar. E uma questão bastante interessante da gente comentar é sobre o momento, o contexto na qual a dorsal mesoatlântica foi descoberta. Porque apesar dela estar lá há muito tempo, a gente só notou que ela estava lá há uns 70 anos atrás. Então, próximo da década de 50, os geólogos Bruce Heisen e a Mary Tharp, fazendo pesquisas sobre o fundo oceânico, descobriram não só essa feição do relevo submarino, como muitas outras. E isso foi muito importante para a época, porque até então se acreditava que o assoalho oceânico ele era composto por uma grande planície. E, na verdade, se descobriu que ele era, na verdade, bastante diverso. Então, a gente tinha partes mais profundas do relevo, a gente tinha montanhas, a gente tinha fossas, e isso foi uma doideira, porque até então se acreditava que não existia uma grande atividade tectônica no fundo do oceano, e essa descoberta vai trazer pra gente que, na verdade, não. O fundo do oceano e o relevo submarino, na verdade, eles são resquícios ou provas de que a gente tem uma atividade tectônica e vulcânica bastante interessante. E é importante pensar também que até então a gente não tinha tecnologia suficiente para entender de fato como era o fundo do oceano. E aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um monte de instrumentos técnicos, como os sonares, por exemplo, que vão ser importantes para a gente entender como que é composto, do que é composto, o que tem lá no fundo do oceano. E esses dois geólogos, tanto o Bruce como a Mary, vão ser importantes porque eles vão fazer uma espécie de cartografia do fundo do oceano. E é importante também citar o nome da Mary Tharp, porque esse mapeamento, essa cartografia do fundo do oceano vai ser muito importante para estudos posteriores. Inclusive, muitas das representações que tinha ali o dedinho da Mary Tharp a gente vai utilizar até hoje. E é importante lembrar, porque quando a gente fala de ciência, pouco espaço é dado às mulheres, né? Então é sempre bom frisar que mulheres também fazem ciência. E bom, quando a gente fala da composição dessas dorsais, a gente vai encontrar como principal rocha os basaltos, que são rochas ígneas ou vulcânicas extrusivas, ou seja, quando o magma se resfria fora da crosta, aqui em superfície, ao contrário das intrusivas, quando ele se resfria lá dentro da crosta, ou inferior a ela. E aí, para a gente poder concluir, é importante lembrar que esse sistema das dorsais
e esse sistema, principalmente da dorsal mesoatlântica de divergência das placas tectônicas, continua acontecendo. Então, a gente continua criando novas rochas, a gente continua movimentando os continentes e a gente continua expandindo o assoalho oceânico. Então, o Atlântico está, na verdade, ficando cada vez maior. E os continentes, tanto o africano como as Américas, estão cada vez mais afastadas. Interessante, né? O que mostra pra gente que muitas vezes na geologia a gente estuda formações muito antigas, mas que na verdade esses processos continuam acontecendo atualmente. Bom, pessoal, por fim é isso. Espero que vocês tenham assistido e gostado desses 2 vídeos que nós fizemos para vocês e que servirão como material complementar da aula do professor André sobre relevo submarino. Caso não tenham entendido alguma parte do vídeo, algum conceito, alguma relação, algum fenômeno, manda pra gente que nós vamos responder, tudo bem? Então, finalizando, fiquem com esse vídeo bem interessante e bem legal sobre o conteúdo dessa aula. Até mais, pessoal!